Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Chegando nessa madrugada de sábado, dia de véspera de jogo do Mengão pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, trazendo as atualizações aí da mídia esportiva. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like de vocês e compartilhar o nosso vídeo com os seus amigos. Isso para nós é muito importante. Fique com o vídeo aí. Vamos falar do Flamengo agora, dia seguinte da vitória contra o Bolívar. Muito torcedor queria mais. 2-0 é uma vantagem considerável para o jogo da semana que vem. Mas agora é lamentar as ausências, né? Porque mais 2 contusões no elenco rubro-negro, 2 atacantes, o Pedro e o Gabigol. Pois é, informações dos colegas do jornal O Globo dão conta de que o Pedro deve ficar pelo menos 2 semanas fora dos jogos e o Gabigol pelo menos 1 mês, quer dizer, um bom tempo sem contar com os 2 atacantes, os 2 goleadores do time rubro-negro. Vamos ver as reclamações do técnico Tite quanto ao calendário depois do jogo contra o Bolívar. E tem que ver como é que vai ser a questão da lesão do Pedro. Então, assim, a diretoria acho que vai precisar trabalhar para entregar peças para o Tite, porque o elenco está exausto, o elenco está dilacerado na parte física, o time do Flamengo é um time muito técnico, falta às vezes o punch nesse time, assim, da parte física. E a gente viu ontem, o Tite acabou de falar, gente, vários jogadores reclamando de cãibra, o De La Cruz estava morto em campo. No final do jogo, o Gerson também. Até o adversário reconhecendo que talvez isso seja uma vantagem para o Bolívar na volta. O Bruno Sávio falou sobre isso. E só para fechar, assim, a gente está falando de uma comissão completamente engajada no tema. Sim. E que foi muito criticada, tomou muita pancada no início da temporada porque estava preservando. Então, assim, não é uma comissão que está botando os caras a todo jogo assim porque... Que está sendo irresponsável, irresponsável, né? Não. Ela está baseada na ciência, no departamento médico. O Tite falou, quem poupa o jogador... é o departamento médico, não sou eu. Dependendo do Tite, ele vai botar o melhor time do Flamengo sempre. Só que tem uma questão de que os atletas têm uma possibilidade de estourar. E aí é o problema crônico do futebol brasileiro. O calendário, que é desumano. Não. O calendário que pensa só no negócio. Fica complicado. Em 15 dias o Flamengo enfrentou o Palmeiras 3 vezes, gente. Ele é cada vez mais desumano, né? Porque os jogadores que atuaram em Copa América e já precisaram voltar para fases decisivas de campeonato. Manda voo fretado para vir até antes. Joga no dia seguinte, amanhã, dá tempo, exatamente. né? Mas eu vivo, Bruno. Aonde? Mari e Dona. Às vezes um dilema. E aí eu não tô falando só sobre o Flamengo, não. Eu tô falando sobre todas as outras equipes. É que o Flamengo ele tem uma condição financeira que falar sobre contratação, não que pode gastar à vontade, tá? Mas que ele pode fazer alguns movimentos. Eu fico pensando assim, porque o problema é o calendário. O problema é o calendário, que a gente não consegue mexer nele agora. Não há nada que a gente possa fazer agora. Tá, agora não. Agora não né? tem o que a gente possa fazer. 16 de agosto, não. Não tem nada que a gente possa fazer nessa temporada. O futebol, ele vai te colocar numa situação que você vai perder jogadores. Às vezes não é nem muscular, às vezes é uma pancada, uma entorse, que o jogo de contato, ele vai acontecer, não vai ser culpa do calendário. É muito difícil também a gente exigir de todos os times terem 3 laterais direitos, cara. Mas é isso que eu tô falando. Não vai ter, ninguém vai ter. Exatamente. Porque em algum momento, por alguma circunstância que não é só o calendário, tipo um Rubens no Atlético, Sim. sei lá, o Estevão tomando a pancada. Eu tô pegando outros times que estão nessa condição. O William machucou o joelho Então, também a questão no Cruzeiro. O Vinha. A questão do lateral direito, Só acho que que... isso vai acontecer. Em algum momento, as equipes, por causa do futebol, você fica sem algumas peças. Não, o Flamengo, poxa, tem o Vinha e o Ayrton Lucas. E faz falta. O outro lateral esquerdo. Porque assim, teremos situações em que não vai ser o calendário. Não é culpa... E aí você não tem culpa da direção. Por exemplo, na lateral esquerda, a direção trabalhou para ter um Ayrton Lucas e o Vinha. Você não vai inchar um elenco de 50 nomes. O meu ponto da lateral direita, você tinha 2 laterais mesmo, o Varela e o Wesley. Só que a cobrança sempre foi, eu concordo, de um lateral mais convincente, mais confiável. Você tinha uma disparidade pro nível técnico do Flamengo quando caía para lateral direito. Acho até que o Wesley cresceu durante a Copa América. É um jogador que, se ele não tivesse potencial, a Europa não vinha atrás. Ele tem valências físicas interessantes, mas um jogador ainda, né, que está sendo formado. Né? E o Varela, acho que é um jogador, né, que não convence tanto assim. O meu ponto era mais da parte técnica. De já ter um titular, independentemente dos dois. Esse cara vai resolver, porque na lateral esquerda você tinha Ayrton Lucas e Vinha. Insubstituível, né? Exato. Que você fale que ali a lateral direita ela tá bem servida. Agora, Mari, é assim, né? Já vamos chamar o Cícero, o calendário, o Tite ele tá coberto de razão ao reclamar do calendário,
como acho que os técnicos estrangeiros reclamam muito porque eles se assustam, né, com o que eles veem aqui. O Zubeldia está coberto de razão, o Abel, o Ramon Dias, enfim, todos. Só que a questão é muito simples. O nosso calendário é inchado por causa de 20 datas destinadas aos campeonatos estaduais. Os clubes não vão abrir mão. Só em São Paulo, para pisar ali no Campeonato Paulista, os grandes clubes recebem 40 milhões de reais. Isso sem contar a renda que eles têm nos jogos, os acordos que eles têm com os patrocinadores próprios. Isso é só de direito de imagem e televisão para participar do campeonato. 40 milhões de reais. Algum clube vai abrir mão disso? Esses jogadores, os técnicos, os treinadores, eles vão abrir mão, ou eles vão aceitar uma redução de salário se os clubes abrirem mão desse valor? Então, assim, tem total razão em reclamar. Mas o debate é mais... Mas vai continuar. Você não acha que dá para diminuir as datas e ter um equilíbrio também? Não, eu diminuo. Em vez de 20 datas, eu faço um campeonato estadual com 5 para os grandes. Só que aí eles vão ter que receber menos. Né? Eles vão querer receber menos? Não vão. Não vai ter fim essa história. É história. proporcional. É porque aí é isso, não entra só a questão futebolística. Então, aí é o negócio. Capitalista, mercadológica. É o que o Tite falou, é o negócio. Isso, né? O Rossi trouxe isso também. Ele falou assim, futebol não é só dinheiro. Isso. Não é só o Tite fala... Mas quem assina pelo negócio, não pela saúde. Vamos ouvir o Cícero Melo, então ele está de volta aqui no Sport Center para falar conosco também sobre... Você tinha prometido falar com o pessoal por aí, né, Cícero? Isso é um perigo, hein? É verdade, Mari. Estamos voltando para falar da situação do Gabigol, que é a seguinte: o contrato dele com o Flamengo termina no final do ano, não houve um acerto para renovação de contrato. O Flamengo ofereceu um contrato de 1 ano, 50% de aumento. O Gabigol aceitava esse 50% de aumento, mas quer um contrato entre 3 e 5 anos de duração, com que não concorda o Flamengo. Ele já poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer outro clube no início do mês de julho. Não assinou. Mas estamos sentindo que o ciclo dele está acabando no Flamengo. E eu vou começar a fazer um recorte aqui dos torcedores que estão visitando o museu aqui na Gávea, comprando camisas na loja, para saber a opinião dos torcedores. O ciclo do Gabigol está acabando. O que você acha dessa situação do Gabigol? Fica ou sai? E ele saindo, que é o mais provável. Como fica? Eu gostaria que ele permanecesse como um dos maiores ídolos do Flamengo recente. Não veio passando uma boa fase, que é de fato. Mas eu acredito que ele poderia dar um jogador de partidas decisivas, como foi por 2 Libertadores, e podia dar a volta por cima do Flamengo. Mas para isso teria que renovar o contrato dele de 3 a 5 anos. O Flamengo não quer renovar porque acha que é muito tempo para o que ele não vem rendendo. Bom, isso é preocupante para todo time, né? Porque, como ele disse antes, o Gabigol é um grande ídolo para o Flamengo, e se o Flamengo não renovar, eu acho que a gente vai perder muita moral, por causa que o Gabigol é um ídolo para nós, sabe? Tem que renovar. Tem que renovar. Mas como fazer com o tempo de contrato, amigo? É uma coisa aí administrativa por fazer. Entretanto, ele já escreveu o nome dele na história do Flamengo, já está no passado, mas a gente queria ele um pouco mais à frente para o futuro também. É terminar os últimos 2. Manda um recado pro Gabigol para ele ficar, ou pode ir embora, que o Flamengo tem o Pedro. Fica, Gabigol, você é ídolo, cara. A gente quer ser feliz com você, cara. Torcedores, a gente está sentindo que gosta do Gabigol, querem que ele fique. Mas não é só isso que pesa, né? Pesa o tempo de duração de contrato, pesa o salário que é muito alto e principalmente que ele não vem jogando bem. A postura dele não tem sido boa também. Saiu do jogo com o Palmeiras mostrando a camisa do Palmeiras. Toda hora que joga contra o Palmeiras vai lá cumprimentar a Leila e o jogador. Sim, é complicado. O Gabigol ele se transformou nesses últimos jogos, mas ele tem que ficar, tem que renovar. Ele merece. O Flamengo merece ter Gabigol ainda. Pra terminar, manda um recado pra ele direto que ele tá te vendo. Gabigol, fica, cara. Você é ídolo. Porra, olha a minha idade. Você merece, você tem que ficar no Flamengo. Tem que aceitar diminuir o tempo de contrato. Isso, diminui o tempo aí, dá uma renovada aí, cara, e volta com força. Tá aí então, Mari, Bruno, companheiros, fã de esporte. Deu para ter um recorte aí, mais ou menos, do que os torcedores do Flamengo pensam a respeito da situação do Gabigol. Abraço a todos. Obrigado, Cícero. Obrigada, Cícero. Que ontem ele ainda, sai, aí não passa na placa de publicidade, que é uma regra da Conmebol, aí pode ter multa pro Flamengo. Parece que toda hora, tudo que o Gabigol faz chama muita atenção, né? E aí vai desgastando essa relação também. E ali é interessante que o Cícero pegou os torcedores que estão lá, mas que são turistas, né? Parece. Aparentemente são visitantes, né? Como o Cícero falou, são visitantes turistas que estão fora do Rio de Janeiro. Talvez se você pegasse 5 ali da arquibancada, do dia a dia, na semana do Maracanã, a resposta fosse outra. Ou não, né? Porque às vezes Com certeza.
É isso, em noite de Copa, e foi especial sim para os rubro-negros. Agora, Cícero, se na primeira parte a gente falou bastante do jogo, do resultado, da vantagem rubro-negra, tem algo que preocupa muito o torcedor do Flamengo, que é a sequência de lesões, e ontem afetou novos jogadores importantes da equipe, hein, Cícero? É verdade, Bruno. O Flamengo ganhou o jogo, mas saiu com um prejuízo tremendo para o segundo jogo. Pedro e Gabigol, os dois comandantes de ataque. Pedro no camisa 9, Gabigol 99, tiveram a mesma contusão. Lesões na coxa em 2 arrancadas. O Pedro, aos 35 minutos do primeiro tempo pelo meio, sentiu a coxa esquerda. Imediatamente saiu de campo, ficou fazendo tratamento com gelo ali no banco de reservas. E o Gabigol, que entrou no seu lugar, no finalzinho do jogo, foi dar uma arrancada pela ponta esquerda, também sentiu a mesma contusão na coxa, já saiu de campo. O Flamengo terminou o jogo com 10 jogadores, porque já tinha feito aí os 3 momentos de substituições, apesar de não ter usado 5 jogadores. Só 3 substituições, 3 momentos diferentes, e por isso eles estão fora, já fazendo tratamento no departamento médico, e vão passar hoje por exames de imagem para saber a gravidade da contusão. Pelo pouco tempo, pode-se dizer praticamente que estão fora, não só do jogo contra o Bolívar na próxima quinta-feira, lá em La Paz, 3.600 metros de altitude, como também do clássico no próximo domingo contra o Botafogo, no estádio Newton Santos, que decide aí a primeira colocação no Campeonato Brasileiro. 2 jogadores muito importantes, né? E o Flamengo já tinha perdido outros 2 jogadores, esses 2 para o restante da temporada. O lateral esquerdo Vinha e o atacante Everton Cebolinha, que tinham se lesionado aí num empate 1-1 contra o Palmeiras. O Vinha fez uma cirurgia no menisco do joelho direito e também no ligamento cruzado anterior, no mesmo joelho direito, fora da temporada. E o Everton Cebolinha se lesionou do tendão de Aquiles, ruptura total, também está fora da temporada, lamentavelmente. Para o jogo contra a equipe do Bolívar, o que restou de atacantes, né, para o time do Flamengo são o Bruno Henrique, né, o Luiz Araújo e o Carlinhos. Vamos ouvir, falando sobre calendário e lesões, técnico Tite, o meia Arrascaeta, o meia Gerson, todos do Flamengo, e o brasileiro, o atacante Bruno Sávio do Bolívar. Agora fica a dúvida, com tantas lesões e com um jogo tão importante na Libertadores da América, lá em La Paz, na próxima quinta-feira, na Bolívia, o Tite vai mandar um time misto, alternativo, contra o Botafogo, que vale a liderança do Campeonato Brasileiro em caso de vitória do Flamengo, ou vai colocar o máximo possível de titulares? No ataque, repito, sobraram Luiz Araújo, Bruno Henrique e o Carlinhos, que é reserva. Vamos aguardar então que tipo de time o Tite vai mandar, temendo aí o que possa acontecer nesse jogo contra o Botafogo, refletindo no jogo lá na Bolívia. E na tela a gente tem 2 nomes que você trouxe, né? Obviamente foram personagens no jogo, Cícero, obrigada pelas informações, que se lesionaram, né? O Pedro, muito mais importante nessa temporada, ou enfim, nas últimas temporadas, 42 jogos, 29 gols e 8 assistências. Já o Gabi com 24 jogos, mas aí com 4 gols e 1 assistência. Mas ontem foram as substituições, né? O Pedro sente a coxa, sai, entra o Gabigol, sente a coxa e também não consegue terminar a partida. Ontem, quando o Pedro se machuca, eu tento não ver com o celular sempre, né, o jogo para não ser influenciada, enfim. Mas eu abri para ver a reação dos torcedores do Flamengo quando o Pedro machuca. Aí um cara postou assim: eu senti como se eu tivesse perdido um parente nesse momento. Não, calma. Porque é o desespero que eles têm quando... Pelo amor de Deus. É o torcedor, calma. Mas quando... É puxado. Quando o Pedro se lesiona. E é uma realidade do Flamengo, dona. Não, mas é muito preocupante, assim. Tá falando do artilheiro do país. Sim. Falando do melhor camisa 9 do país. Um jogador que... Tem parente que não faz isso. Muito. Parente que só atrapalha, o Pedro só ajuda. Só ajuda, né? Faz muita falta, né? Para o melhor funcionamento do ataque do Tite. A gente já falou sobre isso aqui, não só pela presença de área, capacidade que ele tem de finalização, mas ele é um jogador muito acima no recurso técnico, né? Então ele sai da grande área, faz um pivô, se movimenta bastante, consegue gerar jogo também preparando as jogadas. Ontem ele dá uma assistência dessa forma pro Luiz Araújo. E você, analisando as opções que o Tite tem sem o Pedro, já tem a incógnita da parte física do Gabigol. O Gabigol, que é outra característica de jogo. Completamente diferente. Não é um 9 igual ao Pedro. Você tem o Carlinhos. Foi uma aposta do Flamengo.
obviamente, com todo respeito ao Carlinhos, o nível cai. É até injusto você ter uma expectativa de desempenho semelhante ao Pedro. Não, quando você fala melhor elenco do país, você não está contando o Carlinhos. Eu acho que o Carlinhos... contando o Pedro, o Gabigol, o Bruno Henrique. O Carlinhos ele foi uma aposta justa do Flamengo ali, né? Um jogador barato. Sim. Que fez um bom campeonato carioca. Claro. Né? Mas ele não entra de fato nessa conta. Então, assim, é muito preocupante. Agora é esperar qual vai ser o resultado dos exames, qual vai ser o grau, né, dessa lesão, para ver o tamanho do problema que o Tite tem para resolver. Mais um problema, né? Porque se você for analisar, ataque ideal do Flamengo já não tem o Cebolinha e agora ele vai ter o desfalque do Pedro. O substituto imediato deve ser um desfalque também, pelo menos para esse próximo jogo contra o Bolívia, que é o Gabigol. São muitas questões, né, para contra o Botafogo. Eu acho que nem para... Acho que nem no Bolívia ele volta? Tenho dúvidas. A questão muscular normalmente pelo menos uma semana leva nessa conta aí, né? Mas assim... O positivo é que você vai ter a possibilidade de, principalmente contra o Botafogo, dar uma minutagem, um ritmo pro Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique agora se torna uma peça fundamental, né, para esse ataque do Flamengo. E os clubes, poxa, a gente falou, né? Quanto a gente tem falado aqui, né, Mari? O Jean fala muito isso, né? Primeiro semestre que não vale para nada. Chega em agosto, você tem que decidir tudo. E chega em agosto, não só o Flamengo, mas todos os clubes estão absolutamente esfacelados. Eles estão jogando com o que tem, não com quem eles querem. E é até injusto, né? Da nossa parte aqui, assim, a gente fala muito sobre calendário e reclama muito sobre calendário, enfim. A gente realmente puxa esse debate, mas a gente também, às vezes, leva o debate para e agora? O Flamengo vai atrás de reforços, e agora? Isso. Vai né? Quando vai perdendo os jogadores, assim. E, na verdade, essa conta, ela não pode cair dessa maneira, né? Nas costas dos clubes, assim, porque você só tá dando mais material pro calendário machucar. Então, assim, você vai atrás do reforço, só que você vai atrás de um reforço, pensa no Everton Cebolinha. Você vai ter que contratar alguém que vai chegar e já vai dar conta do recado. Então, assim, é um super reforço. Você vai desembolsar um dinheiro, né? Caso o Flamengo realmente vá atrás agora, então... E aí você vai colocar esse jogador para atuar já nesse nível de exigência com a possibilidade dele também estourar. Então, assim, você não dá tempo para as respostas acontecerem. Não é um reforço, é uma vítima. Exatamente, e aí, uma vítima do calendário. E a parte financeira, né, Mari? Porque aí você faz o clube ter que estancar, puxar de algum lugar. Isso, exatamente. Porque tem que apresentar alguém, né? Então, assim, todos os lados eles saem machucados, sendo que, na verdade, tem que combater ali a razão principal. Pensa os grandes reforços aí agora dessa janela, já são as vítimas. Sim. É o Felipe Coutinho no Vasco, é o Felipe Anderson no Palmeiras, já são vítimas e não jogadores. No Corinthians, que chega, também. Né, devido às proporções também. Claro, claro. A janela do Flamengo até agora é a janela de enfraquecimento. Mais perdeu do que ganhou? O Wesley deve sair. Proposta de 20 milhões de euros para a Atalanta. Você vai perder já um lateral. E não chegou ninguém. Se sai o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno tem chance também, uma proposta muito boa do Rennes na França. Mas aí eu vou voltar para aquela discussão com você, dona. Ele contratou o Léo Ortiz, que é um zagueiro, Sim. que não necessariamente tinha lugar para jogar, mas já estava com... Porque a janela não foi feita agora. Sim. Verdade. Mas eu acho que o fator... Entendendo que tem coisas para melhorar, mas Sim. assim, é que a janela do Flamengo ela não foi exatamente na linha cronológica que todo mundo está contratando em janeiro, aí contrata. Agora todo mundo está contratando em julho. Agora o Flamengo ele tinha o Léo Ortiz andava de zagueiro, de volante, de segundo volante, de atacante, porque estava sobrando o zagueiro. Sabe quem é assim também? O Giai no Palmeiras. Quando o Giai chegou, o Abel falou assim, nem era para vir agora, porque a gente já tem 2. Ele virou titular. É porque alguns jogadores também não renderam. Por exemplo, o Léo Ortiz tem essa questão de muitos zagueiros e ele qualificou jogando como um volante, o que o Alan, por exemplo, não se firmou ainda no Flamengo. Foi um investimento caro do Flamengo. Só que eu acho que o Flamengo, antes da janela, ele já tinha algumas questões para resolver. Mais um jogador para o meio campo era necessário. O Flamengo está tentando a contratação do Alcaraz. Acho que seria um ótimo reforço. O lado direito, que sempre foi uma crítica do lateral direito, agora vai perder o nome. Você só vai ter o Varela. Você vai precisar adaptar algum zagueiro para jogar por ali ou buscar uma reposição. O lado esquerdo, que você estava muito bem servido com Ayrton Lucas e Vinha, agora você só tem o Ayrton Lucas. Trazer um centroavante passou a ser uma obrigação para o Flamengo. Obrigação. Você vai deixar o Carlinhos até lá?
Você vai torcer para que o Bruno Henrique se adapte bem à posição de centroavante? Não pode, cara. Você precisa trazer um centroavante. Imagina, agora os patetas que vão para a Europa. Geralmente, quando eles vão para a Europa, ou eles voltam de mãos abanando, ou eles fazem merda, como foi a contratação do Paulo Sousa. RMP, estou achando que estão esperando a perícia sobre o valor do terreno para contratarem. Não tem explicação tanta incompetência em ano eleitoral. Cara, não, mesmo a perícia, cara, mesmo que a perícia indique que o Flamengo tem que pagar mais pelo coisa, o Flamengo tem dinheiro, cara. O Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem crédito. Numa situação dessa, você pega um empréstimo. O Flamengo praticamente zerou a dívida dele. Ele deve 47 milhões hoje em dia ainda, da velha dívida que chegou a 700 e tanto. Então o Flamengo pode tranquilamente pegar um empréstimo para resolver essa situação momentânea e depois pagar o empréstimo, não tem problema nenhum. O que não pode é jogar o ano fora, porque comprou o gasômetro. Assim como, a partir do ano que vem, não pode o investimento no time ser fraco, ser pior do que tem sido, por causa do estádio. Nenhuma dessas coisas pode acontecer. O Júnior Pereira acha que tem que colocar o time reserva. Aí toma uma varetada do Botafogo, eu quero ver. Renato, meu irmão, diz o Leão Silva, temos que torcer até o final da temporada por lampejos do Arrasca, Nico, Pedro, Gerson e sumiço do Alan. Pois com esse Tite estamos Saudações. Ô, Leão, eu também acho isso. Eu também acho rigorosamente isso. Alisson Andrade, a RMP, essa diretoria sempre se vangloriou de fazer a janela mais pesada no meio do ano. Ao contrário da maioria. Dessa vez não contrataram ninguém. Pois é. O Leonardo quer dizer assim, se bobear o Baque, o filho do Tite, o Titinho, também comanda a preparação. Marcelo, deixa eu beber uma água aqui que eu tô com a garganta como um pigarro. Marcelo Assafim, na entrevista após a vitória contra o Palmeiras no primeiro jogo, Tite disse que com ele só treino forte. Isso não estaria estourando os jogadores? Pode ser. Agora você vê o contrassenso. O cara poupa no jogo e treina pesado. Me lembro do Jorge Jesus. Hoje mesmo eu vi esse corte de uma entrevista dele. Dizendo assim, descansaram, eles descansam terça, quinta, sexta, sábado. Quarta e domingo é para correr. Pelo visto, o Tite está fazendo o contrário. Corre durante a semana nos treinos e aí, às vezes, chega morto e anda no jogo. Yuri Filho, Gabi é passado saudoso e distante. Olha, Yuri, tá difícil discordar de você, né? Você vê que o Gabriel ontem, cara, ele em todas as jogadas que ele participou, ele foi mal. Todas, sem exceção. Teve uma arrancada que ele deu pelo lado esquerdo da área, que ele tinha um jogador entrando livre e ele não tocou. Ele tentou levar para ele concluir e perdeu a bola. Teve uma outra bola que sobrou para ele, também do lado esquerdo, fora da área, mas bem pertinho. Ele deu um bico na arquibancada. Teve outra bola que o Arrascaeta, ou Ayrton Lucas, acho que foi o Arrascaeta, chegou na linha de fundo, tocou para ele. Ele, o goleiro, ele quis dar de letra. Quer dizer, ele está desesperadamente precisando de um gol. Em vez de ele meter a canhotaça, não, ele preferiu dar de letra. A letra dele foi parar em cima do goleiro. E para piorar, o que mostra o espírito do escorpião, ele sofre a contusão, sai e depois, deixando o vestiário, ele descumpre uma obrigação, uma regra obrigatória da Conmebol, que é os jogadores todos passarem pela zona mista. Isso está no regulamento do campeonato. Você pode até não querer falar, mas você tem que passar pela zona mista e passar pelos backdrops dos patrocinadores. Gabriel, alertado
assessor de comunicação, passou por trás, no backdrop, por trás da zona mista. Depois, alguém chegou para ele e disse, olha, já está pegando mal, já está na rede social. Ele aí voltou, passou pela frente da zona mista. Então, quer dizer, o Gabriel, ele continua o mesmo, cara, ele não melhora. Ele não melhora. Ele continua a se achar numa posição em que ele já não está mais há 2 anos. Ele ainda acha que ele é o Gabigol. Ele não é mais o Gabigol. Hoje em dia ele é o Gabriel. Que domingo passado, depois de perder para o Palmeiras por 1-0, o time do Flamengo, eu acho que ele nem entrou em campo naquele jogo. Eu sei que ele foi para uma festança. Sabe-se lá se bebeu, quanto bebeu, até que horas foi. E o corpo, amigo, é o instrumento do teu trabalho. O corpo, Gabriel, tinha que ser o seu templo. E você profana o seu templo toda hora. Quem diz que aquela contusão que você sentiu, aquela distensão, não é produto de noites mal dormidas? Se você não trata bem do seu corpo, ele te responde. Ele te dá sinais de alertas. Ele te causa contusões. E você está fazendo isso. Agora, acabou de estar contundido. Você acha que ele está preocupado muito com o... Já tem uma festa, aniversário dele daqui a pouco, já tem uma festa estrondosa para 500 pessoas que ele vai dar. Contundido. Precisando de repouso. Precisando de fisioterapia todo dia. Mas ele vai dar a festa. Então, olha, eu falo isso com o coração apertado. Porque, como todo rubro-negro, eu sou muito grato aos anos em que o Gabriel jogou bola no Flamengo. Aos anos em que ele foi o maior símbolo desse time vencedor. Mais de 2 anos para cá, parece que ele renunciou da carreira. E aí realmente não faz sentido nenhum o Flamengo ficar com ele. Vá para quem quiser. Olha aqui, gente. Vadgleis, RMP, boa noite. O Michael, será que vai vir? Pois é, cara. O Michael, tem até uma notícia aqui que eu quero botar para vocês também, que é interessante, né? O Michael publicou uma notícia dada pelo Júlio Miguel Neto, que é um ótimo jornalista que cobre o Flamengo, e ele publicou o seguinte, vou republicar o post dele. Michael anuncia a saída do Al Hilal. Michael chamou o jogo deste sábado, próximo sábado, né? Amanhã, contra o Al Nassr pela Supercopa da Arábia Saudita, de The Last Dance. O termo faz referência à série de Michael Jordan sobre a última temporada do icônico time do Chicago Bulls. O atacante pode estar de saída do Al Hilal e é um dos nomes que o Flamengo avalia para reforçar a ponta esquerda. Então vamos lá. Eu não acho que pode, Júlio, eu acho que é isso. Ninguém coloca The Last Dance sem já ter a certeza de que vai sair. Se ele vai vir para o Flamengo ou não, é outra história. Mas, de fato, ele faz amanhã o seu último jogo pelo Al Hilal. Parece, inclusive, que o Mister Jorge Jesus interveio junto aos sheiks dirigentes lá para facilitar a liberação do Michael. E também já vi informações de que ele, para o Flamengo, ele aceitaria baixar consideravelmente aquela pedida de 3 milhões por mês que teria sido feita ao Corinthians. Então, basta o Flamengo ter vontade de trazê-lo. O Michael, nesse momento, seria um reforço valiosíssimo. Valiosíssimo. Porque o Michael não somente jogaria na ponta esquerda que está, mas como ele pode jogar pela direita. Depois desse tempo sendo treinado pelo Mister, o Michael se tornou um jogador que atua por qualquer dos lados do campo. Aliás, para fazer justiça, o Renato Gaúcho já tinha usado o Michael na ponta direita. O lance famoso, em que ele quase marca o gol que daria o título da Libertadores para o Flamengo, é pela direita. Ele consegue entrar pela direita, chega na bico da pequena área
e chuta e a bola sai meio metro à direita do canto do Everton. Então, um baita reforço, cara. Um baita reforço, não resta a menor dúvida. Eu, aliás, jamais teria vendido o Michael nessa passagem. É isso aí, venho trazer mais algumas atualizações para vocês. Alvo do Flamengo, o Michael, anuncia a data de saída do Al Hilal. Meus queridos, o atacante já anunciou por meio das suas redes sociais, está de saída do Al Hilal, e em seu Instagram, o jogador de 28 anos de idade colocou uma arte em seus stories, chamando para a final da Supercopa Saudita, diante aí do Al Nassr, com as palavras Let's Dance, última dança em português, que indica ser a última partida do atleta pelo Al Hilal, ou seja, no dia 18 de agosto, no domingo, ele já estará liberado. Ainda não se sabe, porém, qual será o futuro do ex-jogador do Flamengo e Goiás. Recentemente, ele recebeu sondagens de alguns clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Corinthians, Grêmio e do próprio Flamengo. Mas Michael, aliás, chegou ao Al Hilal em janeiro de 2022 e de lá para cá alternou aí momentos de titularidade e reserva da equipe. Ao todo são 102 jogos disputados com 20 gols marcados e 25 assistências, ou seja, 45 participações diretas no gol, né? Bom, vamos aguardar, vamos ver qual vai ser a decisão da diretoria do Flamengo, se vai repatriar ou não Michael. Sabemos que estamos com um déficit aí devido à lesão de Everton Cebolinha, que só volta aos gramados em 2025. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o nosso clube de regatas, o Flamengo. Saudações.